Boa tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje continuamos o nosso livro As Famílias que Construíram Roma e continuando falando da família Della Rovere. Eu também tomei a liberdade na aula de hoje de inserir algumas informações novas sobre essa área que o autor estava falando no livro, porque o livro foi escrito há algum tempo atrás e algumas informações ele não tinha na época para colocar. Então, hoje eu completei algumas ideias aqui dele no livro. O que eu adicionei na aula, que ele não fala no livro, mas eu achei muito pertinente, porque ele vai falar sobre o palácio, né? De Penitenzieri, porque ele continua ali a estrada. Se a gente pegar aqui a ponte da época do Nero, continuando essa rua aqui, a gente tem o hospital, e daí ele fala do palácio, dizendo que ali funciona um hotel e tal. Bom, recentemente a gente teve a descoberta em 2023, eles anunciaram a descoberta de restos arqueológicos nessa área. Inclusive, embaixo dessas enfermarias da época do Sisto IV, eles estão trabalhando nesse momento em escavações arqueológicas, já encontraram mosaicos, já encontraram uma série de coisas que faziam parte do Horti de Agripina. Então, voltando lá em época romana, o que que a gente tinha nessa área? A gente tinha o Horto de Agripina com estruturas aqui que eram de uso imperial, ou seja, o circo que tinha aqui não era um circo para ser usado para todo mundo. Porém, depois do incêndio de 64, o Nero chegou a abrir aqui para uso de toda a população. Mas temos que imaginar que o circo de Calígula ou circo de Nero, que fica na posição da Basílica de São Pedro, era, na verdade, um hipódromo particular aqui dos imperadores. E tínhamos também, segundo relatos já lá da antiguidade, um teatro, que o Nero gostava muito de ser ator. Então, ele tinha o seu próprio teatro para se testar aqui como ator. Então, em época romana, nessa área aqui, onde hoje nós temos o Vaticano, se a gente pegar essa sobreposição, a gente tem a Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro, o Circo de Nero aqui, que existem duas possibilidades principais de como ele era. Uma é que ele tinha, era um pouco diagonal aqui em relação à praça, e o outro que era perpendicular aqui à Basílica. E ao lado foi onde foi sendo criado aquele cemitério, que é onde está o túmulo de São Pedro. Então, nesse circo é o local mais provável que tenha acontecido o martírio de São Pedro. Então, em época romana, a gente tinha o circo, tínhamos aqui toda a estrutura do Horte, né? Horte é como se fosse uma casa de campo, mas não longe da cidade. Aqui nós estamos, de fato, muito perto, praticamente atravessando a ponte, nós já chegamos no centro de Roma e que vai aparecer com frequência aos arredores aqui do centro de Roma, com proprietários de famílias importantes ou até proprietários da família imperial, como é o caso aqui, que é o chamado Horte de Agripina, que era da família aqui de Agripina, do Nero, Calígula, enfim. Tínhamos então essa hipótese que existia um teatro, o obelisco que hoje está na Praça de São Pedro decorava o circo de Nero. Lá em julho de 2023, eles vão anunciar que nos trabalhos que eles estavam realizando nesse palácio aqui, que é o Palácio della Rovere, ou Palácio dei Penitenzieri, que é o hotel que ele comenta no livro, eles encontraram restos que podem comprovar a existência do Teatro de Nero. Então, voltando aqui ao que eu tinha comentado, tínhamos a Ponte de Nero,
que foi essa ponte triunfale que nós comentamos mais no início da aula. Tínhamos uma via triunfale, a gente tem nos relatos lá da antiguidade que existia essa via triunfale que aí chegava no circo, triunfale que, do triunfo mesmo, né? Então, claro que imagina o imperador passando pela ponte, chegando com o seu montado a cavalo, nesse circo, né? Verdadeira festa. E tinha esse teatro mencionado aqui, por exemplo, por Plínio Velho, dizendo que tinha um teatro em Trastevere, né, do outro lado do rio. Que na época, né, o Trastevere hoje, quando a gente vai aqui no Vaticano, ninguém chama de Trastevere a área do Vaticano, mas naquela época se chamava Trastevere, porque Trastevere o que quer dizer? Do outro lado do rio. Suetônio e Tácito também vão falar que o Nero se apresentava no seu teatro privado. Então, nós tínhamos vários indícios que existia um teatro nessa área aqui, mas até então, até 2023, ainda não tinha sido encontrado nada que provasse isso. Bem, agora eles identificaram esses restos arqueológicos aqui, que eles ainda estão trabalhando, que pode ser parte do palco cênico e da cave, ou seja, da arquibancada do teatro, que deveria ter em torno de 42 metros de diâmetro, de acordo com o que a gente tem ali nas escavações arqueológicas. Então, olhando de cima isso no Google Maps, aqui está o Palácio de la Jovere. Nessa parte aqui, onde eles estavam trabalhando, eles encontraram esses restos arqueológicos, que fica justamente aqui. Ó. Tudo isso aqui é o Hospital de Santo Espírito em Sácia, né, o complexo. E aqui o Palácio de la Jovere, com esse zoom aqui nas escavações arqueológicas. Para a gente entender, caminhando pela Via della Conciliazione, aqui está a Basílica de São Pedro, e se eu estiver olhando a Basílica, é do meu lado esquerdo aqui, que a gente vai ver esse Palácio de la Jovere, entrando por essa portinha aqui, é onde a gente vai ter essas escavações arqueológicas. E aqui, entrando pela porta, então, lá no fundo é onde estão essas escavações arqueológicas. Bom, que eles encontraram ali nesse pátio ali? Encontraram essa área aqui que eles estão tentando identificar, ah, que tem uma estrutura mais simples, que então pode ser que fossem depósitos do teatro, uma área de serviço, uma área de apoio, né? Essa parte que forma uma curva seria possível cave do teatro, ou seja, essa parte da arquibancada. E o que nos mostra com um pouco mais de precisão que possa ser da época do Nero é o tipo de alvenaria, né? É o tipo da construção, os objetos que foram encontrados lá. Então, a gente tem aqui uma alvenaria que é típica desse período do Nero e do Calígula, que pode nos indicar que, de fato, esse seja o teatro. Aqui a gente tem uma hipótese construtiva de como deveria ser, então a gente teria esse diâmetro aí aproximado de 42 metros, muito semelhante com o que o Coliseu, o que é o Teatro de Marcelo, enfim, essa arquitetura típica romana de teatros e anfiteatros. Aqui a estrutura do que seria a cave, né, que é essa daqui, e alguns objetos que foram encontrados ali que podem nos indicar que fosse o teatro, que é o Teatro de Nero, efetivamente, que a gente tinha somente em textos. Então, tem um selo em um dos tijolos ali que eles encontraram com o nome de Nero. O que era isso? Os romanos eram sensacionais e é nesse sentido porque as telhas, os tijolos, eles identificavam, né? Os tijolos, as tubulações. Isso nos facilita muito hoje, nas escavações arqueológicas, a identificar os monumentos, ou pelo menos a identificar é, que aquilo pertencia a um determinado período. Claro que alguém pode dizer assim, Ali, mas esses materiais podem ter sido reutilizados, podem, mas com todos os indícios que a gente tem, fora o tijolo, fora a telha, indica o que
deveria ser de fato esse espaço. Então, uma das pistas que esse é de fato o Teatro de Nero é justamente esse selo aqui com o nome de Nero, o nome de nascimento do Nero, que era Lúcio Domitius Enobardos. Um pedaço de escultura também deste período, colunas de mármore muito sofisticadas, o que nos indica que não era algo simples, não era simplesmente um palácio, provavelmente era alguma coisa ligada à família imperial. É, restos de estuque dourado, que era bastante típico na época do Nero, se a gente pegar, por exemplo, a Domus Áurea, que tem justamente esse nome porque é a Casa Dourada, né? Então, o Nero tinha esse lado espetaculoso, vamos dizer assim, esse lado de aparecer, de mostrar. Ele foi um visionário, eu digo sempre. Eu comento que eu defendo o Nero, mas na verdade assim, não é que ele foi bonzinho, mas é que ele teve grandes ideias à frente do seu tempo, ele teve de fato um capitel de alabastro, outro material também sofisticado, que pode nos indicar que fosse uma construção imperial, e também foram encontradas outras peças aqui que indicam que essa área foi usada depois, o que é bastante natural. Nós sabemos aqui que na Roma Antiga a gente teve edifícios que daqui a pouco, quando teve uma inversão aqui de valores, inversão de cultura, quando começa uma Roma cristã, o que era um anfiteatro para lutas em gladiadores vai acabar não tendo mais utilidade, o teatro não vai ter mais utilidade, os templos não terão mais utilidades, serão substituídos por palácios, por igrejas. Então, é claro que os espaços foram reaproveitados. E esses objetos encontrados ali nos indicam que, de fato, esse espaço aqui foi, reaproveitado. Se não temos perguntas, então encerramos, a gravação. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Beijo!